Então bora, porque estamos chegando na reta final. No capítulo de hoje nós vamos falar sobre a criança e a transição dos 9 anos, a mudança na própria casa. Comparando crianças de 7 e 12 anos, notamos uma profunda mudança interna e externa entre estas duas idades. Os três sistemas da trimembração do ser humano, neurosensorial, rítmico e metabólico-motor, se metamorfosearam. Pode-se dizer que as crianças mudaram nas suas próprias casas, tomaram posse de suas próprias casas. Surge a pergunta: há alguma determinada regularidade ou lei subjacente a isso? Certa vez, Rudolf Steiner falou sobre um rio que penetrava em um lugar e depois emergia novamente em outro. Ele comparou determinados processos anímicos do ser humano a este fenômeno da natureza. Tais processos podem desaparecer nas profundezas internas do ser humano, para surgirem novamente mais tarde, de forma diferente. Se considerarmos, a partir deste ponto de vista, as diferenças entre crianças de 7 e de 12 anos, veremos, por exemplo, que certas características na região da cabeça nas de 7 anos desaparecem e se mostram de novo no sistema dos membros nas de 12 anos. Crianças mais novas têm cabeças maiores em relação ao resto do corpo. Elas vivem sonolentamente em seus mundos de fantasia, da mesma forma como as longas pernas das crianças mais velhas. Como indicamos acima, são sonolentas e estão associadas a seus próprios mundos interiores. De maneira semelhante, os membros das de 7 anos são curtos, conectados vividamente com o mundo à sua volta e estão despertos. Estas características também somem e reaparecem mais tarde na cabeça das mais velhas. A cabeça da criança de 12 anos é relativamente pequena. A criança desenvolve uma relação ativa com o mundo através das atividades dos nervos e dos sentidos, e as forças espirituais da cabeça estão despertas. Também encontramos este rearranjo de características no sistema rítmico. As crianças mais velhas simplesmente deixam de imitar seu entorno e começam a ter suas próprias experiências interiores, com as quais se opõem ao seu meio circundante. O que faz surgir esta mudança? Isso não pressupõe um tipo de remodelação interior, na qual tanto as forças de cima como as de baixo desempenham sua parte? Esta hipótese é confirmada pelo fenômeno que pode ser visto nos processos rítmicos da circulação sanguínea e da respiração. O movimento de cima para baixo se expressa pela respiração, pela atividade mais forte e profunda dos pulmões. A esta transição, semelhante a um ritmo descendente, se opõe outro movimento partindo de baixo para cima. Este ritmo ascendente parte do sangue, do metabolismo e se intensifica à medida que a criança se aproxima da puberdade. Tanto o pulsar quanto a respiração são expressões da harmonia no ser humano, que está bem consigo mesmo. Elas estão em equilíbrio quando 4 pulsações acompanham uma inspiração-expiração. Radulf Hotchkiss, um médico escolar, mostra como a curva ascendente da pulsação e a curva descendente da respiração se encontram. Aproximadamente aos 9 anos, as duas forças se contrabalançam por um curto período, na proporção de 1:4. 2,4. Isso significa que nem o sangue nem a respiração predominam, estão em harmonia. Neste momento de transição, o eu se une ao metabolismo e as crianças, como eus, se sentem apertadas no mundo, como que contra ele. Desta forma, a mudança da criança na sua própria casa é estimulada pelo sistema rítmico, pela respiração e pela circulação do sangue. Esta mudança pode ser mais bem compreendida pelo diagrama abaixo, que esclarece os movimentos ascendentes e descendentes. A representação esquemática do ser
humano trimembrado que Rudolf Steiner usou é particularmente útil neste caso. As figuras geométricas, nas quais o desenho se baseia, linhas, lua, crescentes e círculo, podem se metamorfosear umas nas outras pelo movimento. Na direção descendente, o círculo se transforma em lua crescente e depois em retas. Na direção ascendente, as retas transformam-se em lua crescente e depois em círculo. A curva na ascensão do meio é formada primeiro por fora e depois por dentro. Ao ser movimentada, a figura mostra as metamorfoses. 1. A que vem dos membros através do tronco vai para a cabeça. 2. A que vem da cabeça e através do tronco vai para os membros. Este processo pode ser observado apenas no nível anímico, não no nível físico. Duas destas formas, uma de frente para a outra, como no diagrama acima, podem representar as crianças de 7 e de 12 anos. Com uma linha, podemos traçar o movimento ascendente que vem da esfera dos membros da criança do primeiro ano para a esfera da cabeça da criança do 6º ano. E outra linha pode representar o movimento descendente que vem da esfera da mais nova para a esfera dos membros da mais velha. A troca no sistema rítmico é indicada por um círculo. As impressões da criança de 7 anos, recebidas na maioria do seu entorno, são representadas por setas que se aproximam, vindos de fora. Os sentimentos pessoais que a criança mais velha coloca em seu entorno são representados por setas opostas àquelas que vêm de fora. A transcrição de vida no 9º ano, como Rudolf Steiner denominou, está situada exatamente na intersecção das linhas que representam este desenvolvimento. Para entendermos melhor este ponto de intersecção ou ponto de mutação, é preciso pesquisar o significado da mudança de direção das forças da cabeça e das forças dos membros. O que aconteceria com o ser humano em crescimento se as forças espirituais de sua cabeça continuassem adormecidas, suas impressões cheias de fantasias e suas percepções presas ao mundo à sua volta através da imitação? Neste caso, torna-se primeiramente óbvio que o ambiente continuaria a determinar o ser humano. Também não seria possível separar-se do mundo, refletir sobre ele ou reproduzir impulsos e pensamentos que ele usa no brincar, a partir de sua própria mente. Portanto, o eu precisa encaixar-se nas funções da cabeça, pois só assim nos é possível formar pensamentos livres de influências externas e internas. Eu faço uma observação aí de que os nossos pensamentos nunca estão livres dessas influências, né? Mas vamos ver o que o autor diz aqui. O que poderia acontecer ao nosso sistema metabólico motor se nossos membros mantivessem apenas o caráter da percepção desperta que as crianças pequenas possuem? Neste caso, teríamos que abrir mão de qualquer tipo de propósito de transformação do nosso meio ambiente. As crianças reteriam suas forças criativas dentro da esfera de suas próprias fantasias. Elas não teriam a força para permitir que suas atividades se dirigissem para outro objeto, como, por exemplo, o escultor é capaz de fazer. O eu, então, também precisa ser capaz de se ligar aos impulsos da vontade. Encontramos uma situação similar em nosso sistema rítmico. Se o adulto vivesse somente com os sentimentos que seu ambiente lhe desperta, poderia ficar sem saída, exposto às influências da simpatia e da antipatia. Perderia aquele equilíbrio interno que alcançou, porque é capaz de experimentar a si próprio nos exercícios da antipatia e da simpatia. Ele só consegue se libertar dos encantamentos da ação direta desses sentimentos pelo despertar da percepção. Isso também é possível pelo eu, que se desenvolve internamente na esfera dos sentimentos por meio da percepção. Vemos, portanto, nas 3 esferas da alma o domínio da influência do ambiente até os 9 anos, quando a capacidade de imitação chega ao fim. Termina toda uma fase da vida, um novo impulso começa a atuar. O eu, como individualidade eterna, toma posse do corpo através da transformação descrita acima. O eu intervém aqui em uma fase de transição
isso é, em uma fase de equilíbrio instável. As dificuldades especiais da transição dos 9 anos estão relacionadas a isso e podem ser os fatores significativos pelos quais as crianças falham nos estudos e precisam repetir o ano. Um problema que começa por volta dessa idade. A transição dos 9 anos pode ser comparada a um nascimento, da mesma forma que a criança se liberta fisicamente do corpo da mãe ao nascer. Agora, ela liberta sua alma do ambiente no qual estava vivendo através da imitação. E o que está nascendo necessita igualmente de proteção e amor por parte dos pais e dos educadores. Como as crianças experimentam esta transição? Um traço de tristeza está nos seus olhos. O caminhar é mais pesado do que antes, e elas se tornam mais sensíveis, tornam-se conscientes que seu mundo, no qual se sentiam totalmente à vontade, passou a ser estranho para elas. De tempos em tempos, querem se retirar dele totalmente. Estão confusas com a separação entre elas e o mundo. Seus pais, seus amigos, agora estão fora dos círculos de seus próprios mundos. Elas desejam retornar, desejam ser entendidas e amadas, mas algo misterioso e incompreensível colocou-se em seus caminhos. Nesta solidão, sentimentos mais sensíveis brotam na criança e nada deve perturbar esta experiência, nem pressão, nem curiosidade. É nesta solidão que ela encontra a si mesma, sente que carrega em si um eu, e que sua vida seguirá seu caminho a partir deste eu. O estado de espírito dos pais é imensamente importante durante esta fase difícil da vida de seus filhos. Um ambiente angustiante, a moderna resignação ou superficialidade da vida nas grandes cidades dificultam bastante esse processo. Mas, se acontecem muitas coisas descontraídas e alegres no ambiente, as crianças veem como os adultos se mantêm fortes diante das dificuldades de seus próprios destinos. Então, a centelha da afirmação do eu cresce. Essas circunstâncias poderão influenciar todo o resto da vida da criança. Frequentemente, é nesse período de transição que se estabelece se o eu da criança desenvolverá uma personalidade forte ou fraca. Ai, gente, que alegria de estar tendo todo esse conhecimento e, acima de tudo, de estar nesse processo, porque eu vejo a diferença da minha menina, que hoje tem 16 e que eu não sabia nada disso. Na ocasião em que ela tinha 9 anos, foi quando eu comecei a despertar, dos meus pequenos que já me pegaram nesse caminho. Então, que possamos aproveitar muito toda essa consciência e que possamos ser o nosso melhor a cada dia. Mas nada está perdido. Eu percebo também o quanto que a minha filha vem se aprimorando, vem se trabalhando, à medida que eu venho fazendo isso também. Antes ela falava, era como se ela me culpasse porque eu não tinha esse conhecimento e como se ela me cobrasse por eu ser uma mãe diferente com os meninos, né? Como se ela quisesse ter tido essa mãe na infância dela. Mas hoje ela consegue compreender tanta coisa e o processo dela está sendo tão bonito também. Enfim, me veio de comentar isso. E eu acredito que sempre serve como uma autoanálise para você que está me ouvindo, olhando para sua própria experiência. Se quiser deixar algum comentário, eu vou ficar muito feliz em saber e, de repente, ser contribuição também. Continuando. É muito importante que os educadores procurem ter pensamentos que sejam construtivos para as pessoas em formação. Ai, meu Deus! É aí que eu tenho vontade de chorar com relação à escola tradicional. Meu filho chegou esses dias falando: mãe, a professora na aula de ciências disse que não existe vida fora do planeta Terra. Então, ele como pode isso? Então ele ter tanta consciência de que o universo não é essa pequeneza aqui desse planeta de escravidão, já me alegra. Mas, por outro lado, pensar em como a Matrix domina a cabeça dessas crianças através da educação é triste, né? E não só isso, ele falou: ai, mamãe, o professor Paulo, que é o professor de artes, disse que chinelo é ferramenta de amor, que uma chinelada
É por amor. Ai, meu Deus. E comentando também dos colegas que no Dia das Mulheres eles foram fazer cartão pro Dia das Mães e a professora falou para desenhar um superpoder da mãe. E os colegas tudo desenhando a super chinelada. Eles ficaram assim inconformados de saber que os colegas apanham. E de saber que os professores acreditam que isso é uma ferramenta de amor. Então, só deles terem essa consciência e de saber que outras famílias, outros pais que também se importam com a educação consciente também têm essa consciência, eu começo a sentir chances aí de um mundo melhor, de uma educação melhor. Bom, tô falando demais, né? Deixa eu ver aqui onde eu parei. A criança passa aos 9 anos por uma reviravolta que vai do horizontal ao vertical. No capítulo Queridos Pais, mostramos que existem duas visões de mundo, a horizontal e a vertical. Quando falamos de reviravolta, não se trata de concepções filosóficas abstratas. Trata-se dos passos do desenvolvimento na vida da criança dos 9 aos 10 anos. No entanto, só seremos capazes de conduzir este processo de maneira saudável se estivermos dispostos a ampliar nossa própria visão de mundo e, se necessário, mudá-la. Se estivermos muito presos à direção horizontal, veremos na educação da criança algo que a liga muito unilateralmente à consciência do mundo concreto, ao querer, à compreensão e ao sentimento. Existirá então, entre outros, o perigo de a criança se desorientar quando em algum momento estiver à procura do que ela talvez chame de ampliação da consciência. Se estivermos muito inclinados para o lado vertical, poderá se instalar algo na educação que impeça uma conexão adequada da criança com seu corpo. Poderá acontecer que ela extrapole em determinado momento para conhecer o mundo de uma maneira tempestuosa. Por isso, ao educar, é importante que observemos nossas unilateralidades, pois, em contrapartida, a criança também poderá reagir de forma unilateral. Não devemos deixar de ver que uma forma interfere na outra, a visão de mundo e a visão do ser humano. Ambos os princípios têm sua validade. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Nossa educação seria unilateral se só deixássemos valer um lado e excluíssemos o outro. Como o currículo ajuda? Tudo que Rudolf Steiner sugeriu no currículo do 3º ano das escolas Waldorf tem o propósito de formar um invólucro para que a criança possa receber o seu eu. Por exemplo, existem lições sobre a construção de casas, paredes não erguidas, um telhado é colocado sobre elas e o mundo externo é excluído. Nesta atividade, a criança experimenta a formação de seu próprio espaço interno, e esta experiência de espaço é exatamente o que ela está procurando. Nesse caminho, encontra a si mesma. Nesta idade, as crianças estão também aprendendo sobre o trabalho na fazenda. Lavram a terra e plantam sementes. Neste processo, desenvolvem a seguinte imagem: assim como a semente desabrocha na terra, o meu eu desabrocha dentro da minha alma. Nas aulas de linguagem que recebem atenção especial nas escolas Waldorf, a criança aprende, através de poesias, como seu eu desliza gradualmente dentro dos sons das palavras e, em seguida, a trazer as imagens desses sons, que são as sementes da linguagem natural. Quando conseguem isso, vivenciam como a expressão da linguagem aflora nelas naturalmente. A importância de contar histórias nesta fase foi indicada no capítulo Queridos Pais. Em termos de música, a criança com menos de 9 anos vive principalmente na pentalônica, a escala na qual não existem nem tom nem meio tom. Aos 9 anos ela é apresentada a terça maior e a terça menor. Sente alegremente o ir e vir da nota maior e da menor, como movimentos do seu eu. A flauta doce é muito apropriada para ajudar no desenvolvimento da respiração, já que as crianças alcançam a maturidade desta função durante este ano. Os instrumentos de sopro, como a flauta transversal, o oboé, a clarineta e o fagote, podem ser escolhidos apenas quando termina
a fase do desenvolvimento da respiração, mais ou menos aos 12 anos, pois requerem respirações mais profundas e longas. Assim como a flauta doce é o instrumento escolhido para as crianças de 9 anos, o instrumento de corda o é para as de 12. Nestes instrumentos, elas podem aprofundar suas capacidades. O jeito desengonçado dos membros, tão característicos desta idade, pode ser educado e superado pelo uso do arco e flecha. Para estas duas passagens críticas, dos 9 e dos 12 anos, a música é uma terapia especialmente adequada. A ajuda dada pelo currículo de Rudolf Steiner na crise dos 9 anos não está restrita às aulas do terceiro ano. Ao invés disso, o currículo e o método seguem o princípio da reversão através de todas as classes, da primeira à sexta série. O desenvolvimento físico é paralelo aos desenvolvimentos da alma e do espírito. Demonstrar isto em detalhes está além do escopo deste livro, mas o princípio da reversão se torna bastante claro ao justapormos os currículos do primeiro e do sexto ano. Ao contrário do método em vigor, no qual a cabeça ainda adormecida das crianças do primeiro ano é preenchida com o conhecimento curricular nas escolas Waldorf, não é a cabeça que aprende primeiro, e sim os membros, pés, braços, mãos, dedos. Tabuadas são recitadas enquanto as crianças pulam corda, saltam, caminham, batem palmas e fazem brincadeiras com os dedos. São os dedos que contam, somam, subtraem, e esses dedos também aprendem a fazer tricô, tanto meninas como meninos. A euritmia desempenha um papel especial que permite que as crianças entrem no grande reino dos sons falados através do movimento. Elas podem ser o mar com M, uma bola com B ou uma roda gigante com R. Em que se transformam, no sexto ano, essas atividades que as crianças tanto gostam? Tudo aquilo que as mãos perceberam e compreenderam no sexto ano, começam as aulas de ciências naturais. A criança aprende a observar e pensar sobre o que observou. Seu pensar precisa ser atento e vigoroso para poder captar, conceitualizar e entender o que quer que seja. Aquilo que foi anteriormente aprendido pelos membros passa a ser demandado pelos nervos e pelos sentidos. Traçamos anteriormente o caminho dos membros despertados das crianças menores para a cabeça desperta dos maiores. Também podemos relacionar as cabeças sonhadoras dos menores com as pernas sonhadoras dos mais velhos. Os contos de fada que contamos para os alunos do primeiro ano são cheios de sabedoria, murmurando para a cabeça adormecida da criança mais nova. Assim como acontece num sonho antes do momento de acordar, imagens internas brotam nas crianças. Seu mundo de fantasias é estimulado e se torna colorido, grande e profundo. Quando se tornam mais velhas, suas impressões artísticas parecem sumir, como que indo para um abismo interno. O que acontece com essas impressões quando as crianças entram no mundo dos 12 anos? Aquilo que as mais novas aprenderam em sonho, de forma aparentemente passiva, se exterioriza novamente, atinge o âmbito dos membros, que são os órgãos da vontade, que permitem ao ser humano influenciar e dar forma ao seu ambiente. Os alunos do sexto ano podem desenvolver sua criatividade a partir da fonte artística adquirida pelo ouvir e contar contos de fada. As imagens internas se transformam, então, em formas, isto é, os alunos de 12 anos dão forma a elas através das mãos. O currículo lhes dá muitas oportunidades para esse tipo de atividade. Por exemplo, várias aulas de trabalhos manuais e jardinagem. Na educação física e na euritmia, a capacidade formativa dos membros é despertada de forma muito especial. Estas forças precisam ser estimuladas para que as sementes que foram trazidas pelas forças espirituais adormecidas da cabeça não desapareçam. Estas mudanças no desenvolvimento precisam ser levadas em consideração quando ouvimos a reclamação que as capacidades criativas das crianças se extinguiram. Quando as cabeças das crianças menores são alimentadas apenas com conteúdos intelectuais, ao invés das imagens dos contos de fadas, suas forças criativas certamente lhes são roubadas. Da mesma forma, elas são impedidas de se tornarem verdadeiramente despertas quando são forçadas muito cedo a ficar com os membros quietos por longos períodos e a serem quietas, como por exemplo,
em longas viagens de carro. Também na esfera do sistema rítmico podemos ver como as crianças pequenas se libertam dos sentimentos que as ligavam tão intimamente a seu ambiente, se tornam receptivas às impressões que não são apenas subjetivas, mas que também contribuem para o conhecimento objetivo. Isso pode ser ilustrado melhor pelo exemplo dado por Rudolf Steiner em Torquay para professores de inglês, quando contou a história da violeta. Uma violeta ficou com medo que o vasto céu azul por cima dela pudesse um dia enfrentar um terrível vendaval, ou então, como o cão malvado disse, ele iria bater nela. Mas, no dia seguinte, um pequeno cordeiro a confortou dizendo: o céu tem muito mais azul do que sua pequenina forma, porque ele tem muito mais amor do que você pode dar. Por ser pequenina. Então, a pequena violeta percebeu que estava sob a proteção da grande violeta dos céus. Que mudanças ocorrem nos sentimentos com esta simples história que as crianças ouviram quando tinham 7 ou 8 anos, ao pensarem sobre elas aos 12 ou 13 anos? As mais velhas captam as conexões da história pelo pensamento e percebem: olha, esta grande violeta céu, o Deus violeta, é inteiramente azul em toda a sua extensão. Agora, imagine um pedacinho disso. Esta é a pequena violeta. Da mesma forma, Deus é tão grande quanto os oceanos do mundo. Sua alma é uma gotinha de Deus. Mas, como uma gota d'água no oceano é a mesma água do oceano, então sua alma é a mesma coisa que Deus. Só que apenas uma pequena gota dele. De forma especialmente bonita, este exemplo nos mostra que no ensino não devem ser induzidas para as crianças definições prontas. Ao invés disso, elas precisam ser ensinadas de tal forma que tudo permaneça vivo e então capaz de crescer com elas, mesmo durante a transição dos 9 anos. Distúrbios no pensar, sentir e querer. Nas atuais condições de vida, são raras as crianças que passam pela transição dos 9 anos sem nenhum tipo de indisposição física. Em geral, elas reclamam sobre um ou mais dos seguintes sintomas: pressão na cabeça, dor de estômago, vertigens, palpitações, dificuldade para respirar. Rudolf Steiner mencionou estas dificuldades e enfatizou que temos que nos preocupar com o desenvolvimento saudável da criança. Caso contrário, ela levará dentro de si a predisposição para estas ou outras doenças pelo resto de sua vida. Mais tarde ele disse: dentre os mais óbvios sintomas que mais tarde as acompanharão, a anemia com sintomas como fadiga, fraqueza, dificuldade para dormir e para acordar. Sinalizou que esses sintomas aparecem na maioria das crianças entre a troca dos dentes e a puberdade, atingindo o seu pico entre os 9 ou 10 anos. Ele sugeriu, então, medicamentos especiais que podem ser usados para o tratamento desses sintomas. Todos precisam levar estas coisas em conta, menos pessoas que tenham a constituição de um camponês robusto. Se essas dificuldades se manifestarem corporeamente com sintomas na cabeça, no sistema rítmico e no metabólico, e não forem reconhecidas e levadas em conta na pedagogia, poderão provocar, na vida futura, distúrbios no pensar, no sentir e no querer. Ai, gente do céu, como isso é tão lindo, tão perfeito e todo mundo tinha que ter conhecimento. Porque é isso que eu vejo nos meus atendimentos. Tudo aquilo que está preso no corpo, e convido vocês a conhecerem, a gente pode liberar com a técnica de liberação emocional. Aqui no canal tem um vídeo que chama Novo Eu, que tem um atendimento no final, ao longo dessa aula que eu fiz, dessa masterclass. Eu fiz um atendimento para vocês terem uma ideia um pouquinho de como que funciona essa técnica de liberação emocional. Que todo mundo, de uma certa forma, em algum momento da vida, em alguma situação, precisa disso. Então deixo aí a recomendação para vocês assistirem esse vídeo e conhecerem essa técnica. E eu super tenho vontade, intenção e pretendo fazer isso em algum momento, levar isso para as escolas,
né, apresentar para as escolas, porque é uma técnica que é lógico que com acompanhamento com o terapeuta você consegue ir muito mais fundo, mas você consegue se auto-aplicar sem nenhum efeito colateral. Talvez uma auto-aplicação você não consiga ir tão fundo do que quando você tem um terapeuta, mas por um momento de crise, de ansiedade, de medo ou qualquer outra tensão e até mesmo dores físicas que eu conheci, comecei a estudar essa técnica a partir de uma dor na coluna. Eu já tinha tomado antibiótico, anti-inflamatório, já tinha feito 15 sessões de fisioterapia e a minha dor na coluna não passava. Foi uma sessão de EFT para minha dor da coluna, assim, melhorar uns 80%, e foi a partir disso que eu fui fazer a formação na técnica. Então fica o convite, assistam esse vídeo, quem quiser fazer mais, quem quiser marcar sessão, me chama aí no privado, no WhatsApp, eu vou deixar aqui na descrição. E levem para as escolas de vocês a possibilidade de, sei lá, uma conversa ou uma palestra com o professor, com o coordenador, com qualquer um da escola, para apresentar essa técnica para as famílias, para se auto-aplicarem, tá? Então, continuando. O conto de fadas, Branca de Neve, nos mostra, por meio de uma bela imagem, como os 3 sistemas do ser humano são envenenados pelo intelecto, que é personificado na Rainha Má. Com apenas uma leve mudança, podemos dizer: espelho, espelho meu, quem é mais inteligente do que eu? A pressão sobre o desempenho obstrui a respiração, como um empartilho muito apertado. A pressão das notas atua como o pente envenenado no cabelo, provocando distúrbios nervosos e a repetição de ano nas escolas em geral. Age como uma maçã envenenada que alimenta o complexo de inferioridade, podendo paralisar a vontade pelo resto da vida. Gente, cara, isso conta a história da minha vida. E certamente da de muitos de vocês aqui. E eu queria que alguém compartilhasse com o pai dos meus filhos, por favor. Chega de pressão na escola. E é o que acontece com a maioria em todos os grupos de pais que eu vejo. A pressão com relação a desempenho, com relação a Enem, com relação a vestibular. De verdade, é necessário isso, minha gente. Vamos cuidar do bem-estar, da saúde, da vitalidade e do ser em essência das crianças. Uma pedagogia que leva em conta o desenvolvimento da criança necessita de todo o suporte dos pais. Todas as impressões sem alma, acima de tudo, as que se originam da tecnologia, causam sérios danos durante a transição dos 9 anos. Estamos realmente conscientes sobre o efeito que a televisão, o rádio, gravações e longos passeios de carro exercem sobre as crianças? Preocupação excessiva por causa de deveres de casa pode prejudicar não só a cabeça, mas também a digestão, que já é afetada pela transição dos 9 anos. É importante que as lições de casa, durante este período de transição, sejam reduzidas. Além disso, deve-se dar para as crianças alimentos que elas conseguem realmente digerir. Neste período, é um erro forçá-las a comer. Em contrapartida, é aconselhável dar-lhes mais vezes ao dia pequenas porções de alimentos de fácil digestão. Distúrbios no sistema rítmico, como vertigens, palpitações e respiração curta, indicam que a criança durante este período precisa especialmente de muito amor para encontrar o caminho dentro de si mesma. Ela virá frequentemente pedir ajuda, porque não sabe fazer isto ou aquilo, mas, na realidade, está querendo ouvir palavras amorosas e sinceras vindo do coração. A tarefa dos adultos se torna mais difícil neste período, porque as crianças passam a ver seus pais e professores com olhos muito críticos e severos, apontando todas as fraquezas com um novo olhar, acordado e claro. Consequentemente, o educador não deverá medir esforços para construir uma relação consciente com aquelas forças que nos levam para além dos limites estreitos da nossa própria personalidade. Ficamos por hoje. No próximo capítulo a gente vai falar sobre a encarnação do eu e sobre pontos de vista do médico da escola. São 2 capítulos bem curtinhos e aí depois a gente vai para a parte 3, que já é o finalzinho aqui do livro. Beijos no coração e até nossa próxima leitura.